Seja bem-vindo ao nosso primeiro programa. E para o debut dos 7 minutos de arte, eu escolhi a Vênus de Willendorf. Esta é uma obra icônica, muito interessante, mas não existe nenhum indício real ou fato que justifique o seu nome de Vênus. Como nós sabemos, Vênus, na mitologia romana, é o nome da deusa da beleza, do amor e do erotismo, que corresponde, na mitologia grega, a Afrodite. E o nome de Vênus foi atribuído à senhora de Willendorf, circunstancialmente, após ter sido encontrada. A Vênus de Willendorf foi encontrada, ou mais claramente, achada, em 1908. Estavam fazendo uma escavação na margem esquerda do Danúbio, na Baixa Áustria, construindo uma estrada de ferro, quando ela foi simplesmente encontrada. Havia um arqueologista na equipe e ele reconheceu a importância do achado. A Vênus de Willendorf, ela encontra-se no Museu de História Natural, em Viena, em frente ao Kunsthistorisches Museum. Ela é datada de 25 mil anos antes de Cristo. E tem características muito peculiares e muito interessantes. Inicialmente, nós observamos o cabelo da Vênus de Willendorf. Ela tem um cabelo estilizado. Essa senhora possivelmente utilizava um penteado com características bastante estéticas. Raramente algum autor atribui essa característica a um gorro, mas na maior parte das publicações, a Vênus de Willendorf é atribuída a uma certa elegância pelo cabelo que ela apresenta. A Vênus de Willendorf, ela não tem face. Vocês veem que ela não tem realmente uma face. Ela apresenta uma obesidade importante, talvez uma hérnia umbilical, mamas volumosas, genitália bem desenhada e também não tem pés. Mas interessante, se olharmos esses bracinhos placidamente colocados sobre as mamas. Esses bracinhos apresentam braceletes. Então, vocês observem que nos bracinhos existem braceletes, entalhes, revelando a presença de braceletes. Isso é incrível, né? Há 25 mil anos antes de Cristo, uma mulher já se enfeitava. Mas o interessante é que a Vênus de Willendorf não é única. Mesmo na região, no mesmo sítio arqueológico, foram encontradas outras Vênus, não tão completas, não tão graciosas, mas que também refletem uma atividade escultural do povo que habitou essa região no período paleolítico superior. Mas é interessante também notar que ela não é a mais antiga representação da figura humana. Não é. Nós temos, por exemplo, a Vênus de Ölfels, encontrada na Alemanha, que data aproximadamente de 38 mil anos antes de Cristo. Mas esta é um pingente, ela é em marfim e é um pequeno pingente pequenininho, assim. A Vênus de Willendorf, ela tem, na verdade, 11 centímetros. É isso aqui. E ela é em calcário. Chama de limestone, né? Calcário. E ela apresenta características muito interessantes, como, por exemplo, o fato de que a coloração original era vermelha.
E esse pigmento, alguns resquícios desse pigmento, foram encontrados pela equipe arqueológica que examinou essa figura. Há muitos anos atrás, eu realizei uma pós-graduação em História da Arte e eu me interessei muito pela Vênus de Willendorf e fiz uma leitura da Vênus de Willendorf. Eu estava aprendendo escultura e foi o meu primeiro trabalho em mármore. Então, eu esculpi, insisto, não é uma cópia, é uma leitura, feita a martelo e cinzel, onde eu procurei destacar as características da Vênus que mais me impressionaram. Essa leitura tem quase 40 centímetros, 38 centímetros. E no cabelo eu procurei fazer um outro tipo de trabalho, mas também refletindo o padrão que me impressionou na Vênus original. Essa postura da Vênus, os braços placidamente colocados sobre as mamas, ela não é única. Ela tem sido vista em outras Vênus, em outras esculturas encontradas e que datam de aproximadamente o mesmo período. Nós temos, por exemplo, na Morrávia, na República Tcheca, essa Vênus. Esta outra aqui encontrada na Itália, olha os bracinhos. A Vênus de Zoraisk, na Sibéria. Na região da Sibéria existem várias Vênus que foram encontradas com essas características. E também a Vênus de Patot, na França. Então, surge a inevitável pergunta: quem esculpiu a Vênus ou a Senhora de Willendorf? Evidentemente, nós nunca saberemos. Mas o fato é que nessa região onde ela foi encontrada, existia um povo que os arqueologistas chamam de gravetianos. Isso porque eles têm características em comum com aqueles indivíduos encontrados no sítio arqueológico La Gravette, na França. E essas características são, primeiro, era um povo nômade, era um povo carnívoro, era um povo que já tinha a capacidade e fabricava facas, lanças e talvez lamparinas de pedra. Eles conviviam com frio extremo nessa época, daí talvez justificando a obesidade que nós encontramos em algumas dessas figuras. Eles praticavam rituais funerários, isso é importante, onde agregavam objetos do falecido nesses rituais de sepultamento. Eles habitavam cavernas ou similares, eram caçadores, coletores. Os homens eram excepcionalmente altos, em torno de 1,83 m, e usavam pingentes e braceletes. Agora surge uma outra questão. Quem era esta senhora de Willendorf? Bom, várias hipóteses nós podemos conjecturar. Seria uma deusa? Seria um fetiche? Seria simplesmente um brinquedo? Ou uma homenagem a um líder tribal? Uma obra de alguém apaixonado? Enfim, nunca saberemos. Mas o que nós sabemos que é Vênus de Willendorf é magnífica na sua imponência. Ela nos convida a uma apreciação. Ela é, sem dúvida, a primeira dama da pré-história. Espero que tenham apreciado. Agradeço pela atenção e os espero no nosso próximo programa. Muito obrigado e até lá.